Quem cuida também precisa de cuidados. Este é um tempo de paragem. A RTM apresenta Pit Stop, um programa que promove descanso e ânimo aos que cuidam e apacentam os outros. Olá, eu sou Arlete Castro e hoje vamos dar continuidade à série de pequenas histórias baseadas em textos bastante conhecidos. Traremos também neste espaço histórias de vidas contemporâneas e que têm enfrentado desafios e superação. Hoje, o título da nossa história é Entre a Lapidação e a Graça, um encontro. Ela foi condenada, sozinha ali, sem amparo e sem proteção, entregue à própria sorte e rejeitada por todos aqueles que a rodeavam. Naquele momento não havia ninguém que a pudesse livrar. Afinal, não havia perdão para uma mulher apanhada em adultério. Lapidação era o seu castigo. Aqueles homens que a rodeavam com pedras na mão eram os mesmos que viviam escondidos atrás dos seus títulos de poder. Eram fariseus, os chefes dos sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, e que por pouco tempo antes tinham tentado prender Jesus pelo facto do povo começar a considerar que ele era o Cristo. Os mesmos que se indignaram, assentados em cima do seu próprio orgulho, quando até os guardas que não o tinham prendido afirmaram que ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. A história se repete. Hoje em dia, não é apenas uma mulher adúltera à espera de ser apedrejada, mas somos nós, que por vezes andamos solitários, sedentos, rejeitados e condenados por aqueles que se assentam nos seus tronos de autoridade e orgulho, à espera de atirar a primeira pedra. A história dela poderia ser a história de cada um de nós. O que está por trás das escolhas que fazemos? Dos medos que sentimos? Dos anseios da alma que nos levam a satisfazer nossos impulsos? O pecado dela é o nosso pecado, porque o adultério não é apenas o ato de trair o marido ou a esposa com outro alguém. O adultério é o impulso da alma de preencher o vazio do coração com algo ou alguém que no mesmo contexto promete ser a luz do mundo. O adultério é permitir que a carne e as entranhas da alma se entreguem ao que é mais pequeno diante da grandeza do Senhor, que promete intimidade plena com Ele. O adultério é todo o pecado que satisfaz a nossa carne e momentaneamente alivia o anseio ou, quem sabe, a dor. Foi por isso que, diante dos acusadores daquela mulher, Jesus confrontou: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E foi assim que, um a um, eles se retiraram. E ali estava ela, mas já não estava só. Humilhada, confrontada como nunca antes com a sua condição, exposta ao horror de poder ser morta, até que de repente a voz que alcança a alma a preenche. A doçura que envolve o coração a convence. A faca de dois gumes que divide alma e espírito a alcança. No momento em que o Senhor pergunta: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Agora vai e não peques mais. O campo transcultural pode ser sedutor de muitas formas. E se não prestarmos atenção, somos seduzidos pelo trabalho que viemos fazer. Não foi diferente comigo. O desafio da adaptação, conjugado com a necessidade de aceitação, de encontrar valor e aprovação naquilo que fazia,
ser conhecida pelo bom trabalho, por empreender e desbravar, pela reputação exemplar aqui no Brasil, ao mesmo tempo que era necessário prestar contas, apresentar resultados aos apoiadores e dar boas notícias. Quase roubaram o trono do meu coração. Tudo isso quase roubou o trono do meu coração. A mulher do texto é apontada por adultério, mas como vimos, a sedução pode surgir de várias formas. Simplesmente quando colocamos outro alguém ou outra coisa no lugar do Senhor. Sim, o campo missionário pode ser sedutor, por isso o Mestre exorta-nos a perceber que o valor do trabalho transcultural é Ele e um encontro com Ele. Leva-nos a ouvir a sua voz que diz: vá e não peques mais. O que isso tem a ver contigo? Tens ouvido a doçura desta voz? O que ele te fala? Qual é a tua decisão? Baseado em João, capítulo 8. Apresentamos Pit Stop, um programa produzido pela CEPAL, Habla e RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.